Bom dia, tudo bem? Esse é o momento para estudarmos a Bíblia. E estamos usando o guia de estudos da lição da Escola Sabatina para esse trimestre, cujo tema geral é Descanso em Cristo. E o tema para esta segunda-feira é Tratando a Raiz do Problema. No Evangelho de Marcos, no capítulo 2, do verso 1 ao 12, está narrada a história de um homem, da parte da vida de um homem em Cafarnaum, que era paralítico. Como era comum, o local onde Jesus estava sempre havia uma multidão que o seguia. E não foi diferente nesta história. Foi necessário que alguns amigos deste homem paralítico o conduzissem à presença de Jesus e eles tiveram que usar uma estratégia diferente. Superando os obstáculos, eles desceram com uma corda a maca daquele homem paralítico pelo telhado até a presença de Cristo. E estavam presentes ali algumas pessoas influentes daquela sociedade, líderes espirituais, e eles observavam o que Jesus iria fazer em relação àquele homem pecador. Aquela sociedade tinha o conceito de que toda doença era consequência de pecados exclusivos de um indivíduo. Essa era uma filosofia de uma justiça retributiva. Como ele era um grande pecador, então ele estava sendo punido, castigado por aquela enfermidade. Entretanto, nós sabemos que a problemática das doenças tem uma causa muito complexa, não é? Há várias causas para as doenças. A genética, por exemplo, um acidente pode nos trazer enfermidades e nós não temos o controle das circunstâncias à nossa volta. Pode ser ainda que as doenças sejam consequências das nossas próprias escolhas ou as escolhas de outras pessoas, e isso pode afetar a nossa vida seriamente quanto à saúde. Portanto, é importante compreender a causa das doenças, porque isso nos permite cooperar com a própria cura e também a de outros que necessitam de ajuda quando não podem ou não conseguem resolver os seus problemas sozinhos. Esse era o caso do paralítico em Cafarnaum. Ele ouviu dizer que Jesus estava naquela cidade e ele foi ajudado pelos seus amigos a despeito de todos os obstáculos, como dissemos. Gostaria de discorrer com você dois aspectos, dentre tantos, dessa bonita história. Primeiramente, a maneira como Jesus lidou com o milagre que ele fez. Você se lembra? Aquele pecador, entre aspas, foi descido por cordas do telhado até a presença do Mestre. E sob a mira daqueles líderes espirituais estava aquela situação em que Jesus estava presente. Eles queriam ver se o Mestre iria curar a um pecador como aquele. Mas eles foram surpreendidos por Jesus. Porque enquanto eles esperavam uma cura física, o que seria um escândalo, eles foram surpreendidos porque Jesus, conhecendo os seus pensamentos, você vê no verso 5, né? Vendo-lhes a fé daqueles homens amigos dele que o levaram, ele disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus não tratou imediatamente a consequência dos pecados que aquele homem tinha. O que estava em questão ali era que a maioria das pessoas daquela sociedade não acreditavam que Jesus fosse o Filho de Deus e que ele tinha a missão de redenção. Jesus sabia exatamente o que aquele homem sentia. E isso era o que separava de Deus, porque ele sentia uma culpa profunda do seu pecado. Isso era mais incômodo para ele do que a própria paralisia. Jesus sabia disso. E foi preciso quando ele, primeiramente, ofereceu o perdão àquele pecador. E isso escandalizou os líderes religiosos. Jesus os provocou, então, porque sabia
que eles não acreditavam que ele era o Filho de Deus e apto para perdoar pecados. Interessante, Deus deseja nos curar primeiramente da mais terrível enfermidade, que é o pecado. Aquela doença que está dentro de cada um de nós, o pecado. Às vezes, Deus nos traz a cura física imediata. Foi assim no caso do paralítico, mas pode ser que não aconteça sempre dessa forma. Seja como for, o autor da lição nos diz que nós podemos ter fé nisto. Sempre teremos descanso em Cristo. Uma certeza do seu bendito amor e da sua graça e perdão hoje. Mesmo em meio ao sofrimento, muitas vezes nós não podemos controlar as circunstâncias ao redor da própria experiência. Isso pode nos deixar frustrados ou mesmo deprimidos. Mesmo assim, as circunstâncias não têm poder de mudar a nossa situação diante de Deus e nem de mudar a relação de Deus a nosso respeito. Independente do nosso pecado, Ele nos ama incondicionalmente e eternamente. Embora nós não possamos mudar as circunstâncias ao nosso redor, porque não temos controle sobre estas coisas, nós podemos mudar a situação dentro de nós, porque nós temos o poder de decisão. E este é o poder que governa a vontade humana, não é verdade? Apenas precisamos ser resolutos, decididos. Jesus nunca está ocupado demais que não possa nos ouvir. Ele jamais nos rejeita, seja qual for o mais profundo estado em que nos encontremos e que tenhamos total responsabilidade pelo dano que tenhamos causado a nós mesmos ou a outros. O fardo do pecado e suas inquietações e afetações são o fundamento das doenças, sim. E somente Jesus é o grande médico que pode nos dar perdão, alívio, restaurando assim nossa mente, nosso ser por completo e o nosso corpo. O segundo aspecto que eu quero deixar é que, vendo-lhes a fé, Jesus perdoou e curou o paralítico. Lições importantes aprendemos neste ponto. O verso anterior, o verso 4, aponta para a atitude dos amigos do paralítico. Independentemente de qual fosse o estado, se ele fosse culpado ou não, os seus amigos o levaram a Cristo. Eles foram agentes de salvação. Aquele homem doente, pelo seu miserável estado, não tinha condições de chegar até Jesus. Percebam como é importante a sensibilidade da amizade, a amabilidade dos amigos no processo da salvação de alguém. Somos amigos verdadeiros quando envolvemos, quando acolhemos um pecador, digamos, espiritualmente paralítico. Superamos com ele todas as dificuldades e obstáculos e até carregamos quem necessite quando estes não tenham forças próprias para agirem, para resolver seus problemas. Amigos de verdade não apontam os pecados alheios, apontam soluções e se colocam à disposição para a salvação daqueles que são nossos iguais. Que Deus nos abençoe, que Ele nos torne amigos nessa obra de salvação. É o meu desejo e a minha oração. Amém.